Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Enquanto os irmãos procuram aí no livro de São Marcos, capítulo 5, verso 35. São Marcos, capítulo 5, verso 35. Palavra de Deus diz assim, São Marcos, capítulo 5, verso 35. Já encontraram, meus irmãos? Já encontraram? Diz assim a palavra de Deus: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Levanta a sua Bíblia, se você puder, a sua mão. Aleluia. Não sou eu que estou falando, esta palavra não é minha, esta palavra não é do pastor desta igreja. Quem falou esta palavra foi o nosso Jesus. Quem falou esta palavra foi o nosso Deus Todo-Poderoso. Não temas, crê somente. Grande Deus, eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, nesta noite, diante da tua palavra, meu Pai. Meu Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus que fez os céus e a terra. Senhor Jesus, esta é a sua palavra, meu Deus. E o Senhor diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a sua palavra. Que não seja eu, que não seja a minha voz, Senhor, mas que seja o Senhor falando com o seu povo. Que seja o Senhor falando com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Até aqui nós falamos com Deus. Nós já oramos hoje, sim ou não? Vocês já oraram, nós já oramos. E a oração é nós falando com o Senhor. Mas quando chega o momento da palavra de Deus, é o Senhor que quer falar conosco. O Senhor que se interessa em falar conosco. E o Senhor, Ele não é como nós. O Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece tudo. A Bíblia chega a dizer, meus irmãos, que Ele sabe até o fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Ele nos conhece, eu creio, até mesmo antes de nós existirmos. Foi Ele que permitiu nós sermos gerados. E antes, até mesmo quando os nossos pais ainda tinham dúvidas e não sabia. Sempre tem aquela coisa entre o pai e a mãe: como é que vai chamar? Como é que vai ser o nome dele? Ou como vai ser o nome dela? Deus já sabia o nosso nome. Deus já sabia o nosso nome. Quando nós se levantamos pela manhã e apresentamos o nosso dia a Deus, Ele sabe. Nós não sabemos nem um minuto que vai acontecer adiante, nem um segundo, mas o nosso Deus já sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e Ele é onipotente. Todo o poder no céu e na terra está entregue em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos uma palavra
E Deus quer falar algo muito interessante, muito importante para mim e para você aqui hoje. E você vai abrir bem os seus ouvidos agora, para saber aquilo que Deus quer falar com você. Para você sair daqui com a certeza que não foi o pastor Marena, ou não foi o pastor Antônio, mas foi Deus que falou contigo. Porque quando nós temos certeza que é Deus que falou conosco, ninguém consegue tirar aquela palavra do nosso coração. Ninguém consegue, meus irmãos. Porque no decorrer da nossa vida, da nossa existência, nós vamos recebendo mensagens. E entre essas mensagens, não se espante vocês, que Satanás também procura confundir a nossa mente. O inimigo também procura, de alguma maneira, nos tirar do caminho certo, que é o caminho da salvação. Ele luta 24 horas por dia, para de alguma maneira tentar desanimar o povo de Deus, tentar de alguma maneira tirar o povo de Deus do caminho certo. Sempre foi assim. Quem lê a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, quem é amante da palavra do Senhor, sabe muito bem, sabe, conhece, que em todos os tempos, em todas as histórias, sempre tiveram mensageiros que não eram mensageiros da parte do Senhor. Não eram mensageiros da parte de Deus, e até se denominavam mensageiros de Deus, mas não eram, e tentavam de alguma maneira. Nós vemos a história de Jó. Quem conhece a história de Jó? Que a própria esposa dele tentou tirar ele do caminho, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Você não viu que o teu Deus te abandonou? Você não viu, Jó, que o teu Deus não está olhando para você? Você não viu que o teu Deus não está se importando com o seu sofrimento? Você não viu que o seu Deus não está preocupado com a sua situação? Mas Jó, atento, ele disse: falas como uma louca mulher. Você não está conseguindo discernir, você não está conseguindo entender o plano e o grande projeto de Deus. E Jó seguiu firme naquele plano, naquele projeto. Não é verdade? Mesmo em meio à luta, mesmo em meio a grandes dificuldades, a situação completamente controversa, talvez a sua própria vontade, mas ele sabia que Deus ali estava, e Deus estava ajudando ele, e Deus estava fortalecendo ele. Esse homem, meus irmãos, que nós lemos propriamente aqui na palavra, ele era um dos principais da sinagoga. A sua filha ficou enferma, ficou doente, e quando a sua filha ficou enferma, doente, quase à morte, a Bíblia diz que ele foi buscar socorro em Jesus. Quem veio buscar socorro em Jesus aqui hoje? Ele foi buscar socorro em Jesus. Ele ouviu falar: Jesus cura, Jesus liberta. E ele ouviu falar até que Jesus ressuscita os mortos. Quem já ouviu falar que o nosso Jesus até ressuscita os mortos? Diga glória a Deus, igreja. Aleluia. Então ele foi até Jesus. E Jesus estava rodeado por uma grande multidão. Todos nós sabemos, havia acontecido aquele milagre daquela mulher que há 12 anos sofria aquela hemorragia, e a própria mulher, para poder chegar até Jesus, foi difícil. Ela conseguiu tocar na orla dos vestidos de Jesus. E aí então aquele homem, com muito sacrifício, preocupado lá com a situação que ele estava vivendo na sua casa, preocupado em muito breve, com muita pressa,
buscar socorro para a sua filha. E quando ele estava ali, a Bíblia diz que ele ainda estava falando com Jesus. Ele estava ali expressando a sua necessidade para Jesus. Ele estava dizendo para Jesus: Jesus, eu creio que o Senhor pode ir até a minha casa e curar a minha filha. Eu creio que o Senhor pode ir até a minha casa, ou o Senhor pode aqui dizer uma palavra e a minha filha ser curada, Jesus. Eu creio, Jesus, eu confio em Ti. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que estando ele ainda falando, ele não tinha nem terminado de expressar-se, chega alguém lá da sua casa e olha e diz: olha, já não tem mais jeito, porque a sua filha já morreu, a sua filha já está morta. Não adianta mais você importunar o mestre, porque a sua filha já morreu, já está morta. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nisto, que enquanto aqueles homens estavam falando com Jairo, dando a notícia que a sua filha já tinha morrido, é como nós dizemos aqui, né? Enquanto está vivo, ainda há uma esperança. Mas para Jesus é diferente. Ele diz: ainda que esteja morto, aquele que crê em mim viverá, diz a palavra de Deus. Ainda que esteja morto. Aí o que acontece? Jesus ouve aquela palavra. Quem sabe que Jesus ouve tudo aí? Levanta as mãos. Ele conhece tudo. Talvez você pense que Ele não está te ouvindo. Talvez você pense que Ele não está olhando para o seu sofrimento. Talvez você pense que Ele não está olhando para a sua dor, para o seu desespero. Mas Ele está ouvindo, Ele está vendo, Ele conhece tudo na tua vida. E Ele sabe a maneira certa de agir, de proceder. Mas precisa de uma coisa, precisa de algo muito importante que nós vamos aprender aqui hoje. A Bíblia diz que Jesus, quando ouviu aquela palavra de desânimo, aquela palavra de derrota, aquela palavra, vamos dizer assim, que já não tinha mais jeito, que os servos daquele homem diziam para ele, Jesus olhou para ele e disse somente assim: não temas, mas crê somente. Não temas, aleluia, não temas, mas creia somente. Vocês já imaginaram que situação? O homem ouvindo os seus empregados, os seus funcionários, aquelas pessoas que ele confiava, dizendo para ele: não precisa mais importunar o mestre, que a tua filha já está morta. Como diz, a esperança acabou. Você fez tudo aquilo que você podia fazer como um pai, se esforçou, saiu lá da sua cidade, veio até aqui. Mas de outro lado ele ouve uma palavra de Jesus dizendo: não temas, continue acreditando, continue crendo, continua confiando, continua com esse propósito no seu coração. Você veio aqui com um propósito, você não veio aqui à toa, você veio aqui para buscar a cura para a sua filha. Então continua confiando, não deixa que o temor entre no teu coração, mas creia somente, creia somente. E é isso que Deus está falando conosco aqui hoje. Aquele homem agora, ele poderia escolher, ele poderia olhar para Jesus e dizer: Jesus,
eu lhe agradeço pela atenção que o Senhor me deu. Jesus, eu lhe agradeço muito por o Senhor ter ouvido as minhas lamentações. Jesus, eu agradeço pelo Senhor ter sido assim, tão bom comigo. Eu agradeço, Senhor, mas agora só me resta uma coisa: ir para minha casa e sepultar a minha filha. Ir para minha casa e se prantear. Ir para minha casa e se lamentar a perda da minha filha querida. Ele poderia ter agido desta maneira, mas ele poderia ter agido como ele agiu: continuar firme naquele propósito, continuar firme naquela fé, naquela confiança, naquela certeza de que Jesus estava falando com ele. Ele poderia escolher agora ficar com a voz dos homens ou ficar com a voz de Deus. Ele poderia escolher agora ficar com a palavra dos homens ou ficar com a palavra de Deus. Mas graças a Deus que ele escolheu ficar com a palavra do Senhor. Graças a Deus que ele escolheu ficar com aquilo que o Senhor estava falando para ele. E no decorrer desta vida, meus irmãos, ninguém de nós se escapa deste momento de decisão. Todos nós, seja pastor, seja diácono, seja presbítero, seja quem quer que for, chega um momento em que nós temos que escolher com quem que vamos ficar, com qual palavra que vamos ficar. Vamos ficar com a palavra dos homens ou vamos ficar com a palavra de Deus? Vamos ficar com a vontade do mundo? Vamos ficar com a opinião do mundo? Vamos ficar com a opinião da sociedade? Ou vamos ficar com a opinião, com a palavra do Senhor? Qual mensagem nós vamos ouvir? Qual mensagem vamos seguir? Qual caminho vamos seguir? Se nós virarmos as costas para a palavra de Deus, nós vamos morrer espiritualmente. Se nós começarmos a dar ouvidos às vozes que vêm do mundo, nós vamos perecer. E não teremos outro caminho a não ser o caminho de viver se lastimando, de viver murmurando, de viver entristecidos, de viver sem esperança. Mas se nós dermos ouvido à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós confiarmos na palavra de Deus, se nós reagirmos e entendermos, meus irmãos, que Deus ele fala conosco, mas cabe a nós se nós vamos obedecer aquilo que ele está falando. Deus ele nos orienta, mas cabe a nós se nós vamos obedecer aquilo que ele está falando conosco. Graças a Deus que eu creio que esse povo aqui nesta noite está escolhendo seguir a Cristo. Quem está escolhendo seguir a Cristo, levanta as suas mãos. Graças a Deus que eu creio que aqui nessa noite esses obreiros, diáconos, presbíteros, pastores estão escolhendo seguir a Cristo. Graças a Deus que eu creio que aqui nesta noite esta mocidade, esses músicos está escolhendo a seguir a Cristo. Não importa a situação, não importa qual seja a dificuldade, porque a igreja está entrando num afunilamento.
Quem já percebeu isso, levanta as mãos. A igreja já começa a entrar no momento de batalha. Não é, meus irmãos? A igreja já começa a entrar no momento que a gente sabe que não claramente, mas ocultamente já há uma perseguição contra o verdadeiro evangelho de Deus. Já há uma ameaça. Quem já percebeu isso, levanta as mãos. Já há uma ameaça. Eu não estou falando aquele evangelho do oba-oba. Esse evangelho nunca vai ter perseguição. Eu não estou falando aquele evangelho que não há renúncia, não há transformação. Esse evangelho nunca vai ter perseguição. Eu não estou falando daquele evangelho que o povo prega por aí, que venha começar e pode continuar pior ainda do que estava. Eu não estou falando desse evangelho. Eu estou falando do evangelho verdadeiro. Eu estou falando da palavra verdadeira. Eu estou falando da doutrina verdadeira. Eu não estou falando daqueles crentes que não têm compromisso com Deus. Eu estou falando daqueles crentes cristãos que têm compromisso com o Senhor. Não abandona a fé por nada. Não vira as costas para o seu Deus por nada. Não se distrai por nada. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é a salvação. E custe o que custar, ele vai seguir firme. Ele vai seguir firme. Eu estive na Rússia, irmãos, e aí conversei com uma irmã, e aquela irmã, cabecinha branca, e ela disse: eu passei aqui por um tempo de maior luta contra o evangelho, não é? Eles disseram que para eles poder participar da Santa Ceia, o pastor marcava um ponto no meio de uma floresta, cavava um túnel, e ali o pastor ficava esperando. Ia de um em um, de dois em dois, não é? Não podia fazer muito alvoroço, e o pastor ficava ali esperando dias a fios, com a ceia do Senhor, para os irmãos ir lá participar da ceia. E eles tinham que sempre mudar de lugar, não podia ficar sempre no mesmo lugar. Talvez eles chegavam naquele lugar, o pastor já tinha deixado um sinal que estava em outro lugar. E passaram-se 20 e poucos anos, e a irmã disse que às vezes eles tinham que sair de madrugada, 10, 15 graus abaixo de zero, para poder ir para participar do corpo e do sangue do Senhor. Aí eu perguntei: irmã, e durante esses 20 anos, quantas vezes a irmã ficou sem participar da ceia? Ela falou: graças a Deus, pastor, não fiquei nem um mês sem participar da ceia. Aí eu comecei a entender o que é o compromisso com Deus. O crente, quando coloca o compromisso de seguir a Jesus, ele vence tudo. Compromisso de seguir a Cristo de verdade é vencer qualquer situação, é vencer qualquer barreira, é vencer qualquer dificuldade, é vencer qualquer coisa, meus irmãos. Mas nunca, aqui eu estou falando da ceia, mas isso simboliza a comunhão com Deus. Eu estou falando da comunhão com Deus. Eu estou falando daquele elo que nós assumimos com Deus o dia que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu estou falando daquele compromisso que nós assumimos com Deus lá nas águas batismais, quando o pastor perguntou:
se nós ali fazíamos um voto e um compromisso com Deus de ser fiel a Deus até a morte ou até o arrebatamento da igreja. E ali nós firmamos esse compromisso com Deus. E nós não podemos deixar durante toda a nossa caminhada. Nós não podemos deixar durante todo, meus irmãos, a nossa trajetória nesta vida, que esse compromisso seja quebrado. Que aquele voto que nós fizemos com Deus caia por terra. Mas custe o que custar, o importante para nós é cumprir com a nossa fidelidade com Deus, com a nossa obediência com o Senhor, e seguirmos firmes até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Não temas, Jairo. E Jesus está falando para nós hoje: não temas, mas continue acreditando, continue confiando, que a resposta de Deus está chegando. Depende de cada um de nós, meus irmãos. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Agora aquele homem vai, ele dá ouvido a Jesus, graças a Deus, né? Quantos que numa situação destas ele deixa a dúvida entrar no coração? Quem já passou por momentos assim? Levanta as mãos, vamos ver. O homem falando de um lado, a palavra de Deus falando conosco do outro lado. O mundo falando conosco de um lado e Jesus falando conosco do outro lado. A opinião da família de um lado, mas nós olha para a palavra de Deus, a opinião de Jesus é de outro jeito. O conselho do mundo de um lado e o conselho de Jesus de outro lado. Aí Jesus só espera o momento da nossa decisão. E aquele homem decidiu. Ele poderia ter voltado para a casa dele para sepultar a filha dele e continuar o resto da sua vida lastimando a perda da sua filha. Mas como ele escolheu ficar com a voz de Jesus e com a palavra de Jesus, quando ele chegou na sua casa, na verdade a sua filha estava morta. Mas Jesus disse: eu falei para você não temer, você não temeu. Eu falei para você continuar confiando, você continuou confiando. Eu falei para você continuar acreditando, você continuou acreditando. Eu falei para você não tirar os seus pés do caminho, você continuou com os pés no caminho. Então agora ele diz para aquela menina: menina, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te. Aquele povo que estava naquela casa começou até a rir, até zombar. Aquele sorriso, né, meus irmãos, de desconfiança. Esse aí é alguém que está enganando Jairo porque ele é rico, tem grandes possessões. Jesus diz: tira todos os duvidosos para fora. Tira todos aqueles que estão duvidando para fora. É como se Jesus estivesse falando para nós aqui hoje: tira as tuas dúvidas tudo para fora. Arranca todas as incertezas do teu coração. Tem crente que não está acreditando mais nem no arrebatamento da igreja, irmãos. Amém? Tem pessoas que estão buscando até outros escapes, querendo justificar de outra maneira na Bíblia. Não estão acreditando nem mais que Jesus vai vir arrebatar a igreja. Mas eu continuo crendo: Jesus virá buscar a sua igreja. Quem continua acreditando que Jesus virá arrebatar a sua igreja, levanta as suas mãos e glorifica, exalta Ele. Aleluia. Tem crente que não acredita nem mais que para ver Deus só se for santo.
que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém pode ver a Deus, que Ele é santo. Mas eu continuo acreditando e confiando que para chegar lá nós temos que continuar se santificando, nós temos que continuar se separando do mundo do pecado, nós temos que continuar, meus irmãos, vencendo todos os obstáculos. E aquele homem venceu todos os obstáculos. E aquilo que era para ser de morte, aquilo que era para ser de derrota, aquilo que era para ser de tristeza, se transformou em grande alegria na vida dele. E se nós continuarmos crendo, acreditando, tudo aquilo que era para ser de derrota na nossa vida, tudo aquilo que era para ser, meus irmãos, para destruir a nossa vida, será de grande vitória, que Deus transformará todas as circunstâncias e todas as situações. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Continue acreditando, igreja de Caxias do Sul. O céu está preparado para nós. A vida eterna está preparada para nós. Jesus está preparando um lugar maravilhoso para o seu povo. Continue acreditando, porque talvez ainda hoje as trombetas poderão soar e nós seremos arrebatados e viveremos eternamente com o Senhor. Não deixa nada te vencer. Nada. Nada. Quem não vai deixar nada te vencer? Quem não vai deixar nenhuma palavra de falso profeta te vencer? Aí levanta as mãos. A Bíblia diz: pode chegar até um anjo do céu, pode chegar até um anjo e pregar outra coisa, nós vamos dizer não. Pode chegar até um vestido de anjo, fazendo cair fogo do céu, fazendo um monte de um lado para o outro, mas se pregar outra palavra, a não ser esta palavra, nós vamos dizer não. Eu vou continuar crendo naquele que me salvou. Você sabe quem foi que te salvou? Sabe ou não sabe? Quem sabe quem é aquele que te salvou? Você sabe quem é aquele que te perdoou? Conhece a presença dele? Você conhece a voz dele? Conhece ou não conhece? Você sabe quando é ele que está falando? Você sabe discernir quando é ele que está falando? E ele está falando hoje: não temas, crê somente.